Sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Hoje estaremos aqui eu, Leonardo, Paulo Tenório, Juliano, nosso coordenador, com 3 convidados, especialistas, colegas, para discutir o que de melhor aconteceu na ASCO esse ano em Chicago, há algumas semanas, maior congresso de oncologia do mundo. São eles o André Matar, Franklin Pimentel, Débora Valiato. Queria que vocês se apresentassem aos nossos ouvintes, caso alguém ainda não conheça vocês, e a gente começa as nossas discussões aqui. Débora, por favor. Eu sou Débora, sou oncologista clínica, atualmente estou na Rede Américas, no Hospital 9 de Julho. Eu sou André Matar, sou mastologista, atualmente trabalhando no Hospital da Mulher, o antigo Pérola Byton. Olá, pessoal. Sou Franklin, mastologista e oncologista no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, e coordenador da Comissão de Terapia Sistêmica da SBM. Bem, então vamos começar. O primeiro estudo, então, que vamos discutir hoje, que foi apresentado, então, na ASCO, um estudo muito foi comentado, que é o Optima Trial. Um estudo interessante que abordou mais uma ferramenta genômica aí para a questão da gente tentar descalonar o tratamento quimioterápico de nossas pacientes. Um estudo randomizado, fase 3 de não inferioridade, muito interessante o corte de não inferioridade 3% em relação à sobrevida livre. E ele avaliou a questão de quimioterapia direcionado por um teste genético, o teste ProSigma, conhecido como PAM50, em pacientes com carcinoma de mama inicial, receptor hormonal positivo e HER2 negativo de alto risco clínico. Essas pacientes apresentavam tumor maior que 3 centímetros com axila livre ou até 9 linfonodos positivos, uma observação que eram pacientes com idade acima de 40 anos. Então, a partir de 40 anos que foi abordado essas pacientes. As pacientes elas foram randomizadas em receber a quimioterapia padrão e endocrinoterapia ou a decisão a partir do score de recorrência do ProSigma, que a partir dele, com baixo risco, pacientes que tinham score menor que 60 recebiam apenas terapia endócrina, pacientes com o score alto e intermediário com maior de 60 iam receber químio e terapia endócrina, e uma observação que nessa população 37% eram pacientes pré-menopáusicas, porém, a gente vai discutir aqui um pouquinho, paciente acima de 40 anos, então possivelmente é paciente naquele estágio de periclimatério. Sobrevida livre de câncer de mama em 5 anos não foi inferior em relação àquelas pacientes que apresentavam baixo risco recebendo apenas endocrinoterapia. E diante disso, então, a gente tem possivelmente uma nova ferramenta aí para tentar descalonar essas pacientes com tumores luminais acima de 3 centímetros, axila livre ou até 9 linfonodos positivos. Então, uma pergunta que a gente quer discutir aqui com nossos convidados, vou começar então com a Débora, ladies first. Débora, muito robusto, a robustez desses dados é muito importante, né? Você vê que a gente já pode realmente, então, começar a utilizar o ProSigma na nossa prática? Eu acho que essa é uma questão importante, porque o ARC-Sponder e o próprio Mindact eram testes com MamaPrint, Oncotype, que haviam deixado no ar essa questão, né? Uma paciente perimenopausa ou pré-menopausa, só pelo fato dela ter um linfonodo e uma doença de uma biologia luminal, isso automaticamente leva a um benefício de quimioterapia? E todos nós, oncologistas, quando a gente estava diante de uma mulher, às vezes com 46 anos de idade, um tumor de 2 centímetros, um linfonodo, grau 2, 100% de estrógeno, progesterona alta, um KI de 10, a gente fala, poxa, não se aplica um Oncotype para ela, não se aplica um MamaPrint. Os guidelines sugerem a realização de quimio, mas eu tenho dúvida se realmente ela vai se beneficiar dessa estratégia. E o ponto crucial aqui é que nem o MamaPrint, nem o estudo do Oncotype, nem o ARC-Sponder, nem o Mindact tinham feito uma boa terapia endócrina para essas mulheres jovens. A prevalência de uma supressão ovariana nos 2 estudos era só de 15%. Então, carecia de uma avaliação de um estudo bem feito, prospectivo, randomizado, que tinha oferecido uma terapia endócrina ótima, que foi o que a Optima fez. Todas as mulheres na pré-menopausa era mandatório o uso de análogo de LHRH e sugerido o uso de inibidor da aromatase. Até fizeram uma pergunta para o primeiro autor, qual foi a aderência disso? Porque não é tão fácil, né? Na prática a gente fala, bom, sugerir uma boa supressão para essas mulheres é importante, mas às vezes a gente sabe que
muitas podem abandonar, o oncologista tem que estar muito perto dessas pacientes para Os que elas dados de tenham mundo real é aderência. enorme o abandono, né? E ele ainda não tem esse dado, ele colocou isso. Mas o fato é que esse estudo abre essa oportunidade numa população selecionada, então naquela pós-menopausa, a partir dos 40 anos, que eu posso discutir, pelo menos, a possibilidade de um teste molecular para me ajudar mais uma ferramenta para decidir ao uso ou não de quimioterapia. Eu sempre falo que a beleza da oncologia continua que os testes não são soberanos, os testes moleculares. Lembro quando eu estava no MD Anderson, a biologia vai superar o anatomopatológico, e não superou. A gente sempre tem que levar em conta a idade, grau histológico, KI67, tamanho do tumor, extensão do volume da doença na axila, e agora o Prosigna aí, para que com o ROR score, que é o Risk of Recurrence, que o próprio ROR leve em conta características histopatológicas também para ter esse cálculo dos 60, além do painel de 50 genes. Então, na prática, claro, é importante ter a publicação num periódico indexado desse estudo, mas abre pela primeira vez essa oportunidade de, numa população aí jovem, aqui mais de 40 anos, mesmo com axila positiva, a gente poder ter uma assinatura para nos ajudar nessa decisão. Lembrar que vai ter o Optima Young em mulheres com menos de 40 anos, e o estudo do Energy BR-009, que é o estudo do Oncotype para mulheres jovens com A3 linfonodos comprometidos, Oncotype abaixo de 25 ou sem linfonodo comprometido, 16 a 20 o score alto risco clínico ou 21 a 25 qualquer tipo de risco clínico, que era aquela população no TAYLOR-X que parecia que teve um benefício de quimioterapia. André, para você, como que você vê isso daí? E eu vou complementar uma questão. E a paciente, assim, eu acho que a grande jogada foi a gente avaliar essa paciente realmente no periclimatério, né? De 40 a 50 anos. Após 50 anos, a gente tem os dados mais fortes do Oncotype, a gente fica até mais tranquilo com a assinatura genética do Oncotype. Nessas pacientes de 40 a 50, aquele período de periclimatério, não tenho axila positiva, mas tenho um tumor acima de 3 centímetros. Você acha que assim o Prosigna vem substituir o Oncotype ou ainda o Mais para Oncotype? axila positiva, Pra- né? Axila negativa, né? Negativa. Porque axila positiva aí não, aí sim, nessa população axila positiva a gente não pode usar o Oncotype, a gente sabe que ele não vai predizer. E aí eu acho que o Prosigna vem legal. Mas e na axila negativa com tumor acima de tumor 3 grande, né? centímetros, isso? Perfeito. Não, eu acho que é muito interessante que o Prosigna, como a Débora falou, ele inclui já os dados patológicos de alguma maneira para calcular. E isso a gente sabe que é muito importante, né? Antigamente a gente estava achando, né, Débora, que era mais a biologia em si, mas não, a parte clínica é muito importante. Então, num estudo grande, mais de 4.000 pacientes, a gente chegar a essa conclusão, acho que isso é importante, né, sem dúvida. Agora, tem duas coisas que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro é o tempo de segmento muito pequeno ainda para tumor luminal. Então, essa é uma situação que a gente precisa avaliar um pouco melhor para conseguir avaliar mais para frente se vai dar tudo certo. A segunda coisa é a coragem de colocar mais do que 4 linfonodos positivos, né, num estudo clínico, né, e não fazer químio. Então, acho que foi bem corajoso, né? Não acho que vai ser substituído, mas eu acho que é uma opção a mais. Até os próprios dados do Oncotype já mostraram que para aquelas mulheres que têm reserva ovariana ainda baixa, né? Ou seja, aquelas mulheres que já, teoricamente, já estão na menopausa, elas meio que se comportam como pós-menopausa. Então, acho que ajuda nesse sentido. E eu acho que a grande vantagem desse estudo é ter feito o bloqueio ovariano para todo mundo. Isso aí igualou as pessoas e aí facilitou, né? E talvez por isso que tenha dado positivo nesse grupo de pessoas, né? Ou seja, tenha dado não inferior fazer químio, né? Então, a gente sempre acredita que a quimioterapia ela vai, de alguma maneira, levar essa pessoa que está na perimenopausa para a menopausa, mas a gente não pode garantir isso sem o estudo clínico. E foi a primeira vez que esse estudo conseguiu mostrar que se eu fizer supressão para todo mundo, talvez não tenha dificuldade nenhuma, inclusive na pré-menopausa com axila positiva. Quer comentar, Um Gilmar? comentário que eu ia fazer é o seguinte. Para vocês, há uns anos atrás, eu acho que foi na ASCO mesmo que foi apresentado uma análise, uma subanálise
do ARC-Sponder em relação a essas pacientes perimenopausas que dosavam o hormônio Antimileriano. antimileriano, isso. E mostrou benefício. Vocês têm utilizado essa estratégia para evitar a quimioterapia nessas mulheres? E agora com o Prosigna, qual das opções? Dosamos o hormônio mileriano e fazemos um Oncotype para tentar evitar a quimioterapia ou vamos para o Prosigna, que é um exame só? O que vocês acham? Essa foi uma análise exploratória, não Exploratória. pré-planejada, então sempre tem que ter muita cautela quando você vai utilizar isso na prática. O que a gente vê com mulheres com menos de 45 anos, muito raro ter o antimileriano abaixo de 10 picogramas por ml, que foi o corte. A partir de 40 anos de idade, teoricamente, se vem um hormônio antimileriano baixo e essas mulheres têm um recurrence score baixo, sugere que o grupo que fez e o que não fez quimio tiveram desfechos de sobrevida semelhantes. Na prática, não é um teste que é padronizado no mundo, né? Então, é uma técnica de ELISA, que poucos laboratórios fazem a técnica que o estudo utilizou, então tem que tomar cuidado quando for pedir, porque não é qualquer hormônio antimileriano, tem que ver se o laboratório colhe a técnica que foi utilizada no estudo. Como eu falei, é uma análise pré-planejada, exploratória, não pré-planejada, exploratória. Então, em casos muito selecionados, eu estava usando naquela paciente mesmo que estava lá com 48, não queria de jeito nenhum fazer quimioterapia. E eu falava, bom, nesse contexto existe uma subanálise, colocava todas as críticas em relação a ela, mas admiti uso em casos muito selecionados. Percebi mesmo que assim, a grande maioria dos É. oncologistas não tem utilizado essa estratégia. Eu penso mais ou menos igual a Débora e acho que, inclusive, uma das coisas que a gente tem que pensar é que biologicamente faz sentido. Uhum. E aí, a partir do momento que faz sentido, você acaba sendo um pouco mais Permissível, adepto, é. né? E acho que para esse grupo mesmo, aquele grupo que não quer fazer de jeito nenhum, né? Porque se pegar uma pessoa de 42 anos, nem adianta fazer, porque vai dar um hormônio antimileriano compatível com um ciclo menstrual normal. E aí esquece, né? Não adianta. Agora, a partir do momento que você tem um estudo randomizado, né, que foi desenhado para isso, ele é melhor do que uma análise exploratória não pré-planejada, né? Porque, na verdade, muitas vezes há uma tortura dos dados para sair Eu alguma tenho a impressão coisa. que Então, a acaba- gente tem que tomar acaba cuidado. espremer Para alguma aumentar coisa, né? a A aplicabilidade indicação. do teste. Isso, exato. Então, assim, se pudesse escolher hoje, né, se a gente tivesse disponível, eu acho que, sem dúvida, o Pan50 é uma boa opção para esse grupo de pacientes. Lembrando que ela vai ter que fazer supressão ovariana. A gente quer ver, né, Sim. Uhum. quantas Qual pessoas foi a aderência? abandonaram, né, o tratamento, que a gente sabe que não é fácil, principalmente, né, 41, 42, é complexo. fácil. Então, Inibidor de ciclina também, né? Não só isso que a gente vai ter que Lembrar pensar, que essas que pacientes são eles tudo de foram alto. eles foram agregados ao tratamento, possivelmente reduzindo ainda mais o potencial benefício absoluto da Da quimio. quimioterapia, né? Sim. isso. Ô, E, Franklin, perguntar. Eu falo pro Eu Frank. queria dar a opinião Chama. do Franklin. O Optimo foi desenhado, a paciente era operada upfront, né? E aí depois era feito o Prosigna. Você acha que teria utilidade para nós cirurgiões usar o Prosigna antes da cirurgia? A questão da gente avaliar a questão de químio, a questão dessa axila, 9 linfonodos. Sim, isso também, cara. Aí é a questão da aplicabilidade, né? Tudo que a gente começa a fazer aí, a gente vai ter uma inferência em cima de um dado retrospectivo. Eu acho que a gente não tem informação para fazer isso ainda. Mas é o que a gente queria, né, Paulo? É uma coisa que falta, a gente ter esse direcionamento prévio. Eu acho que, para o ponto de vista do mastologista, seria bem interessante a gente fazer inicial, sem dúvida. Ótimo. Eu acho só para finalizar, deixa eu deixar uma observação, que nós estamos com um público grande, né, Juliano? Tem Uhum. colegas mastologistas e residentes que veem também esse videocast, que a questão do OPT é mostrar a utilidade da químio. Não quer dizer que essa paciente é de alto risco, é a paciente que tem um tumor grave, ela tem alto risco de recidiva, tudo, mas o objetivo do estudo é mostrar que a químio para ela não vai funcionar, né? Eu acho que deixar isso daí claro também, né? O que eu vejo, assim, analisando os resultados do Optima, a aplicabilidade clínica, se começa a perceber que é um público bem pequeno. Por exemplo, assim, ó, hoje em dia a gente acaba, na grande maioria das vezes, tendo uma avaliação bem apurada da axila antes da cirurgia. Às vezes mostrando uma carga tumoral axilar muito grande.
que é aquela situação que provavelmente no pós-operatório teria mais que 4 linfonodos. E hoje em dia, nessa situação, a gente tende a começar com tratamento neoadjuvante. Então é aí que vem a pergunta que o Paulo falou, e uma dúvida. Será que o estudo não testou, mas você fazer o teste antes para ver se aquela paciente é responsível ao tratamento seria interessante a ideia. Porque, na realidade, a grande maioria vai receber quimioterapia. Porque ela tem muita carga axilar, vocês não acham? Não, eu acho que você tem um ponto, inclusive se a gente for pensar, né, olhando os dados do Monarchie, em que mais de 60% das pacientes tinham 4 ou mais linfonodos, quando você vai olhar, somente 30% delas foram para neoadjuvância de cara. A maior parte fez tratamento adjuvante, ou seja, o tumor luminal continua sendo o tumor do cirurgião, né? Então, apesar da gente saber, às vezes é difícil, porque não é tão fácil de ver no ultrassom esse monte, né, de linfonodo. É lógico, quando está um N2 congelado, ela vai para quimio e acabou. Mas eu estou dizendo que às vezes você olha, tem um linfonodinho, aí você vai para a cirurgia e vem 4 Surpreende. positivos. Sim, sim. Eu né? concordo. Eu E- acho que é só um ponto que eu acho que vale a pena mencionar, né? A gente teve também uma apresentação do grupo alemão, um estudo Success e o ADAPT do GBG, o German Breast Group, que eles mostraram que o tumor hormonal altamente expressor de receptor de estrógeno não muda desfecho de sobrevida se você fizer químio antes da cirurgia ou depois. Eu gosto muito de vocês terem a avaliação inicial, operarem primeiro e depois me enviarem com o anátomo para eu ter tudo em mãos para decidir a melhor estratégia. Porque, eventualmente, eu posso prescindir de antraciclina na adjuvância, dependendo do volume da doença. Então, é o que o André colocou muito bem. Acho que o tumor hormonal altamente expressor de receptor de estrógeno, cada vez mais a gente entende que a avaliação cirúrgica, uma avaliação histopatológica adequada vai ser muito importante para o oncologista ter todas essas ferramentas para pormenorizar e personalizar o tratamento sistêmico. Gil, e só outro ponto além também é a questão de se eu passo a fazer um teste desse pré-operatório, por exemplo. Aquela paciente que eu iria operar, eu já imagino que não vai fazer químio, eu opero, ok. Mas se eu não operasse e eu trago a químio para neoadjuvância, esse tumor que o André disse aí que é o tumor do cirurgião, né, luminal, e faço essa químio antes, eu não consigo descalonar a axila depois, porque a gente sabe que a resposta patológica completa nesses casos vai ser abaixo de 10%. Então, sempre, na ocasião de eu ter qualquer linfonodo positivo, eu não consigo descalonar, como vão ser os estudos que a gente vai discutir mais adiante, né? Qualquer linfonodo positivo, essa paciente seria submetida à linfadenectomia, aí com prejuízo para ela até, né? Se eu tivesse esse raciocínio de puxar uma quimioterapia para neoadjuvante de forma desnecessária. Uhum. Perfeito. Deixa eu pegar o gancho do Franklin Vai lá, Léo. e seguir com o Senomac, tá? Né? Bem no assunto. Já discutimos ele aqui, né? Um estudo que avalia a omissão da dissecção axilar em pacientes com 1 ou 2 macrometástases no linfonodo sentinela, e ele difere dos anteriores por ter incluído tumores T3 e pacientes submetidos a mastectomia. Né? Então, ele veio sedimentar aí ainda mais o conceito da gente poupar a axila em cirurgia front com 1 ou 2 linfonodos positivos, também nessas pacientes com tumores maiores. E eu queria começar com o Franklin de novo, então, se ainda tem espaço para linfadenectomia axilar em cirurgia front, em que situações? Tem bastante ainda. Cada vez menos, mas ainda tem algumas ocasiões, sim. O que a gente não tem de aplicabilidade para descalonar são aqueles casos de axila positiva clinicamente, que a gente sabe que o Senomac na avaliação clínica era negativo. No ultrassom, inclusive na PAF, podia ser positivo esse linfonodo, ele dava abertura para incluir essas pacientes com a proposta de fazer só o sentinela ou parasentinelas, quando até 2 linfonodos estivessem suspeitos ou positivos no ultrassom. Então, a gente tem essa consideração. No ultrassom, 3 ou mais, a clinicamente positivo, N1, N2, positivo pós-químio, outras... E aí as características eu gostaria de discutir um pouquinho mais para frente quando o tumor é maior que 5. Mas eu acho que objetivamente seria isso. Positiva e mais que 3 suspeitos no ultrassom. Alguém comentar?
Eu queria só comentar que acho que o Senomac vem tirar um monte de dúvida que a gente tinha do Z011, né? Uhum. Então, inclui pacientes com extravasamento extracapsular, inclui, 30%. incluiu homens, né? Assim, lógico, pequenininho o número, mas incluiu. E incluiu mastectomia em 30%, né? Então, a gente tem... Bom, agora a axila, acho que parou de vez de ser um tratamento para essas doenças com axila clinicamente negativa e passou a ser um teste diagnóstico. Ele serve basicamente para a gente saber o que vai fazer depois, né? Porque mesmo deixando doença, a sobrevida é igual e a recidiva local é igual. Porque os tratamentos da Débora resolvem esse problema. Os tratamentos da Débora e a radioterapia, eventualmente. Então, eu acho que mudou mesmo o paradigma de que, eu vou tratar a axila cirurgicamente em axila clinicamente negativa. Aqui a gente não está falando daquela axila que tem doença, que fez quimioterapia, maciça, sobrou doença, é outra coisa. Mas nessa situação, acho que não tem mais nenhum benefício a gente fazer um esvaziamento, uma linfadenectomia nível 1, 2 e 3. A gente vai só piorar a vida do paciente. E, obviamente, que tirando esse número de linfonodos, a gente já consegue decidir, né, Débora, o que fazer de tratamento adjuvante. Você já tem bastante informação, na maior parte das vezes, para decidir se precisa de inibidor de ciclina, se precisa de químio, enfim, qualquer outro tratamento. Então, acho que ajudou nesse sentido o Senomac, né? Aqueles que não acreditavam no Z011 Consolidou, né? agora consolidou e precisam acreditar. Um detalhe que eu... André, Fala, Léo. não, André, você tocou numa questão justamente que eu ia perguntar para vocês agora. Então, a linfadenectomia axilar, ela continua sendo tratamento para pacientes, no geral, com axila clinicamente positiva, que vão para a cirurgia upfront. Acho que para axila positiva upfront, esse é o tratamento, não tem jeito. Agora, mesmo assim, né, eu penso o seguinte, a gente tem muito efeito colateral um esvaziamento axilar completo. Então, mesmo nessa situação, eu acho que uma linfadenese seletiva que tire, obviamente, a maior parte da doença e que dê a informação necessária para os próximos tratamentos, ela é melhor do que um esvaziamento 1 em 30, por exemplo. Você entende? Eu acho que essa situação, ela não precisa mais existir na prática clínica, porque a gente traz muito malefício para os pacientes e a gente não vai ter um aumento de sobrevida. Então, a gente tem que pensar nisso. A ideia do estudo AXE, né? O Axana também, que Mas tenta... aí é pós-quetenel, né? mas É. o AXE tem também cirurgia pro front, né? O que acontece é o seguinte, nessas situações de muita doença, hoje, a grande maioria das vezes, a gente tende a começar com neoadjuvância. Perfeito. Mesmo que a gente entenda que não tem uma resposta boa nas situações de tumores luminais, é um risco. Sim. É um risco, e se aquela porcentagem atingir resposta patológica completa, que é pequena, se tem essa opção. Então, eu acho que a tendência é essa. Nesses tumores muito grandes, é difícil você ir para uma cirurgia upfront nos dias atuais. E a questão também tem um ponto interessante, né, Gil, que o Acosoga a gente já vinha aí administrando, tomando essa conduta em um estudo que ele tinha sido meio incompleto, né? O planejado era 1.900 pacientes, ele não chegou a incluir 900 Foi pacientes. metade, Então, o cara, poder, isso mesmo. então nem metade, não chegou a metade, 47% deu o poder do teste perdeu muito. E aí, quando o Senomac entra, bonito a gente ver, né, como que a oncologia ela está caminhando. Ele é um estudo de não inferioridade. A gente acabou de discutir o Optima Trial, que era de não inferioridade, o Senomac também é de não inferioridade, e ele muda um pouco aquele conceito, o cálculo estatístico, o jeito de analisar paciente que a gente conhece tradicionalmente quando a gente tem um estudo de superioridade. Então, o estudo de não inferioridade, a população analisada já é a per protocol, ao invés da intent to treat. A gente já passa por uma outra premissa. Aqueles pacientes no controle são aqueles que realmente receberam o tratamento de uma forma integral para maximizar o poder do teste. Outra coisa que a gente vê quando o estudo foi desenhado no Senomac, ele foi desenhado em cima de sobrevida global. E aí, a gente até pergunta, por que Senomac está sendo trazido à tona? A gente já conhece há 2 anos, foi publicado lá no English, né? A gente já traz há 2 anos o Senomac, e aqueles resultados que a gente trabalhava até então, era uma análise de um endpoint secundário, que era a análise da sobrevida livre de doença invasiva, que não foi o que desenhou o endpoint primário, que foi a sobrevida global.
Então, ele se consolidou agora, apresentou no ASCO, em cima da finalização do desfecho primário, de 2,5. E se a gente pensar o que acontece, na minha impressão, os autores tinham até uma ideia de que podia ser que essa prática de deixar linfonodos lá, que a gente sabe, né, o próprio resultado do estudo mostra que um terço das pacientes tinha linfonodo positivo além do linfonodo sentinela. Então, o grupo que a gente está deixando o linfonodo lá, muito provavelmente está ficando linfonodo positivo. Porque se a gente tira só um sentinela ou dois, um terço tinha mais que isso no grupo que tirava todos. Então, assim, não tem biologicamente esse tumor ou, eventualmente, esses linfonodos acometidos que estão lá, não tem um impacto clínico. Não tem um impacto, né, no risco da paciente morrer de câncer. Então, a ideia que eu tenho é, os autores até previam que podia ser que tivesse um pouco mais de recorrência local, um pouco mais de recorrência invasora, mas isso não se refletisse na sobrevida global lá na frente. Por isso que desenharam na sobrevida global para não ter impacto de morte, com 2,5% de margem de não inferioridade. Então, a gente até falou, o Optima usou 3%. Quer dizer que, no máximo, essa paciente vai ter um prejuízo de 3% naquele desfecho planejado inicialmente. E aqui no Sinomac, foi 2,5% a margem de não inferioridade. Então, a gente tem isso, se estabeleceu. Na primeira análise do IDFS, ele já era positivo. Então, eu acho que é um estudo que, como o André disse, totalmente consolida aí a prática e a segurança da gente ser menos agressivo possível. Vou falar aqui só uma... Bom, desculpa. Você só lembrar um detalhe do Senomac que assim, eu acho que a gente esquece disso, mas tem uma porcentagem bem pequenininha de pacientes que tinham axila positiva na biópsia, no PAF ou numa punção. Isso é interessante, porque é uma situação que você tem axila negativa no ultrassom, pouco suspeito, você faz uma biópsia e dá positiva, é possível hoje a gente até ir para uma cirurgia upfront, né, com pouca carga axilar, e se tiver até 2 ou 3 linfonodos positivos, 1, 2 linfonodos positivos, como tinha no Senomac, não há necessidade de linfadenectomia. Eu só fico com medo, né, numa situação como essa, eu já perguntei para vários colegas, que é o seguinte, cara, se você faz uma punção e de repente você tira o sentinela e não vem positivo, então é uma situação, você fica meio com o mico na mão, né? O que eu vou fazer com aquilo? Eu fiz uma biópsia positiva de algo que era suspeito, e de repente eu faço o sentinela e é possível ele vir negativo. Então, e no Senomac não tinha recomendação, por exemplo, de você retirar aquele linfonodo que você fez a punção. Eu, pessoalmente, hoje, não sei vocês que operam, não sei se a Débora quer opinar também, eu tenho, por cautela, marcado esse linfonodo que é positivo, mais os sentinelas, para ter certeza que eu tirei aquele que era positivo. Isso fora de protocolo, né? O que vocês acham dessa atitude, entendeu? Eu acho que a axila clinicamente negativa dá para a gente fazer essa abordagem que você propôs, né? Agora tem que marcar o linfonodo, né? Então acho que além de fazer o sentinela, o ideal Tirar o que era- aquele fez que a era biópsia. positivo. Eu acho que isso é importante. Mas a gente precisava de um estudo específico para isso, né? A gente não tem Não nenhum tem, estudo. cara. O Memorial acaba fazendo assim, acaba ignorando se tiver baixa carga tumoral axilar, ele mesmo com PAF positivo, ele ignora e faz sentinela e tudo bem. Mas a gente ainda não tem um estudo desenhado para isso, né? Isso só mostra, de novo, que o sentinela ou os linfonodos axilares, eles são muito mais importantes para a decisão do que vai vir depois do que, na verdade, um tratamento, né? Então, aquela história de vou fazer um esvaziamento para eu curar mais, a gente tem que esquecer, né? E aí ajuda bastante, porque você imagina, você tinha um PAF positivo, aí você levou para cirurgia, você não marcou, aí veio 0 em 2. A Débora vai fazer o que com essa informação? Ela vai tratar como axila positiva. E aí o radioterapeuta vai querer irradiar. Então é melhor tirar esse linfonodo. É Mas assim acho que eu que faz penso. sentido também, eu também marco, retiro, até você explicar para o paciente numa situação dessa, porque assim, você fez a biópsia, o linfonodo estava positivo e você não retirou aquele ali, até por uma questão de relação médico-paciente fica complicado. Eu estranho, acho que o né? oncologista tem que considerar como N positivo, né? Lógico, você tem a biópsia, mas acho que faz muito sentido a conduta do memorial, porque assim, aí 30% ficou. Então, qual que vai ser a diferença daquele linfonodo? A gente tem a informação, a gente vai ter a questão para adjuvância.
aquele linfonodo ficando, você vai representar alguma coisa? Lógico, direto nisso a gente não tem a resposta, né? Mas assim, acho que faz sentido a conduta do memória, faz muito sentido a conduta do memória. De tirar o positivo, né? E assim, não Agora, está em nenhum estudo, né, cara? não tá, Isso, não tá. isso me incomoda não ter estudo nesse sentido. Eu faço, eu acho que vale a pena fazer, mas não foi estudado, né? Isso atrapalha o nosso raciocínio. E só para a gente Poxa, fechar, a gente não estava na nossa programação, mas eu queria ouvir a opinião do. deixa eu, sim, deixa eu só complementar com aquela porcentagem que o Gil colocou, porque isso aqui é interessante. Em relação à punção do linfonodo positivo, só 1,5% dos pacientes tinham punção positiva do linfonodo, e foram tanto para os dois grupos, era 1,5%. Então, isso o estudo permitir, e a gente ter uma amostra representativa para basear Esse é nossa outro conduta em cima detalhe. disso é muito diferente, né? Então, a gente Sim. com 1,5%, talvez a gente não tenha uma validade, porque era permitido, mas você vê que os próprios investigadores não se sentiam seguros de uma vez positivo, de caminhar essa paciente para o estudo, né? É isso. Então, aí é uma ressalva. Não, eu ia só perguntar que, assim, também tem no Senomac 20% a gente tinha de carcinoma lobular. E a gente não vai ter outros estudos com uma porcentagem maior, um grande N para lobular. Vocês acreditam que dá para a gente usar também para esse subtipo? Olha, o lobular é sempre um problema maior, né, em todos os sentidos, mas ele é 20% da nossa Da amostra prática, sempre. é. Então, Sempre assim, vai ter essa se a diferença. gente tivesse, por exemplo, 2% de lobular, eu ia ficar com medo. Como a gente tem exatamente os 20%, que é o que normalmente a gente tem no dia a dia, eu acho que é representativo. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas eu seguiria a mesma conduta. Você também, Franklin? Ah, sim, também. Sem muitas preocupações, relações, porque a informação que a gente tem, estudo, ele tem muitos pacientes no grupo, né? 20% de 2 mil, quase 2 mil. Aí, lidera aí, Paulo. Primeira? Segue aí, Léo. Tá, vamos lá. Estudo com Sérgio oral, diretestranto, né, na adjuvância de câncer de mama inicial, receptor hormonal positivo, de alto risco. Já tínhamos discutido ele em San Antônio em 2025, agora eles trouxeram os dados por status menopausal. 41% das pacientes pré-menopausa, né? As pacientes foram randomizadas, câncer de mama estágio 1 a 3, para receber diretestranto com supressão ovariana ou terapia endócrina padrão por 5 anos. Desfecho primário de sobrevida livre de doença invasiva, desfecho secundário de sobrevida global e intervalo de recorrência à distância. 4.100 pacientes, eles mostraram um benefício em um delta de 3% nas pacientes do giredestrant em comparação com as pacientes da terapia endócrina, e para risco de redução de metástase, 3% e 2% nas pacientes pré-menopausa ou pós-menopausa, com efeitos colaterais semelhantes, mas menor descontinuação no grupo do giredestrant. Débora, o giredestrant tenta se consolidar aí como um novo padrão, né, na adjuvância dessas pacientes receptor hormonal positivo, HER2 negativo, de alto risco. Como que fica a comparação com o inibidor de ciclina? Quem que está ganhando a disputa aí entre os dois? Talvez não seja uma disputa, talvez seja algo a mais para agregar. O giredestrant, então, esse SERD oral bem tolerado, superior à terapia endócrina escolha do médico. Quando a gente compara com tamoxi, um hazard de 0,53. Quando a gente compara com o inibidor da aromatase, um hazard de 0,63. Então, superior às duas opções de tratamento à escolha do médico. Uma medicação que, nesse estudo, era obrigatório na pré-menopausa usar análogo de LH-RH, uma dúvida enorme. Frente aos SERDs orais tão potentes, será que é imprescindível supressão ovariana? A gente tem alguns estudos interessantes, tem um estudo que chama Premier, muito legal, que é o elacestranto com triptorelina versus 100, num estudo inicial, pré-operatório, que mostra que é igualzinho a queda de KI67 do elacestranto, que é um outro SERD oral, com ou sem análogo, com ou sem supressão na pré-menopausa, com exatamente a mesma proporção de cell cycle arrest, de KI67 menor que 10%, estudo pequeno, mas que os pacientes fizeram um período de terapia endócrina pré-operatório. Fica essa dúvida ainda, inclusive a gente teve uma discussão de propor alguns estudos de iniciativa de investigador, eu foquei nisso,
que eu acho que essa é uma pergunta muito importante, né? Se a gente puder omitir supressão ovariana, tendo em vista que eu tenho uma terapia endócrina oral mais potente, que degrada de forma potente o receptor de estrógeno, nossa, para mim vai ser um ganho, assim, Uma incrível. medicação a menos, né? E é o que mais acarreta deterioração em Da qualidade de qualidade de vida. vida, né? Então, acho que é muito interessante. Para mim, é uma droga que, nesse estudo, apesar de ser uma população de alto risco, 30% era N2, eu tinha 40% estadio 3, que é a população que a gente usa inibidor de ciclina. Esse estudo não permitia, mas a gente vai ter estudos com outros SERDs orais que permitem o uso de inibidor de ciclina, tanto você trocar a terapia endócrina após a conclusão do inibidor de ciclina com o inibidor da aromatase ou já começar upfront, como o Cambria 2, por exemplo. Então, a gente vai ter esse dado, se é efeito aditivo sinérgico. O que eu acho que é muito legal é que 1% de descontinuação só para giredestranto e 5% para terapia endócrina na escolha do médico, com follow-up curto, de 3 anos. E talvez isso aumente com o tempo. Na prática, eu já pude usar em estudos clínicos giredestranto, ilunestranto e camisestranto. E algumas pacientes que estavam em uso de inibidor com a artralgia limitante, com a troca, melhorou. Então, também eu entendo que essa aderência maior, descontinuação menor, também vai ser um fator que vai contribuir para melhor eficácia. E na prática, esses três têm diferença em questão de efeitos adversos? Tem um pouquinho. De- Tem um pouquinho, sim. O camisestranto, que é o SERD da AstraZeneca, ele dá escotoma, ele dá uns flashes de visão, sem diminuição da acuidade visual, mas no entardecer. Isso acaba não incomodando muito. O inlunestranto é um SERD oral que a gente tem que ficar atento, tanto o giredestranto e o ilunestranto. Questão da frequência cardíaca, pode dar um pouquinho de bradicardia, mas isso foi mínimo. Então, são SERDs orais muito bem tolerados, proporcionalmente menos evento músculo-esquelético, que é o principal, né? Menos artralgia e menos descontinuação. Eu acho que vai ser uma droga que deve ser aprovada em breve para a gente usar. E aí fica a dúvida, né? No extremo alto risco, eu vou usar inibidor de ciclina, será que eu vou combinar já o giredestranto? Porque não tinham pacientes que usaram inibidor de ciclina nesse estudo. André, e você acha que é questão de tempo dele ir para pacientes de baixo Pois risco é. também? Olha, Entrar no lugar de inibidor de aromatase de vez? Se custo não for um problema, né? Não, Pois sim, é. lógico, Claro. lógico, lógico. Não, eu acho que, assim, os SERDs orais, eles são mais inteligentes mesmo, como a Débora disse, eu acabei participando, inclusive, do Elastestranto, Débora, e eles realmente, o perfil de toxicidade é melhor, de uma maneira geral, do que quando a gente olha os inibidores de aromatase clássicos, seja esteroidais ou não esteroidais. Então, eu acho que é uma boa opção, sim. A dúvida que eu acho que vai ficar é para aquela paciente de muito alto risco, você vai querer combinar, provavelmente, né? Vai ser difícil, Seguro. é seguro a combinação, então em algum momento você vai querer combinar. E acho que é uma evolução da hormonioterapia, então acho que isso é importante, né? Agora, eu tô louco para saber se esses SERDs orais a longo tempo, se a gente vai ter mais mutação de RS1, não vai ter, outras coisas que talvez, né? Porque em algum momento a resistência endócrina vai aparecer, né? E como é que vai Sim. ser essa resistência endócrina, a gente vai tentar entender. Mas eu acho que, sem dúvida, assim, os SERDs orais eles vieram para ficar e principalmente para as pacientes metastáticas e adjuvante, né? E daqui a pouco, talvez, né, o adjuvante, por que não, né? Eu acho que tudo isso está em discussão. O mecanismo é muito mais inteligente. Faz A todo sentido o que você degradação. falou, né? Uma degradação do receptor. E a Débora E trouxe aí, uma coisa muito essa importante sensação que de é não a da precisar paciente pré-menopausa, isso, né? não precisar de Em bloqueio todos eles hormonal, a gente bloqueio precisa ovariano, ainda, né? Mas eu acho que há uma discussão muito grande que em breve, talvez, por ele ser tão mais potente, né? Talvez não tenha essa necessidade do bloqueio, né? Do eixo. E aí isso vai ser Nossa. vai ser um ganho muito grande para os Ô, pacientes. Franklin, você acha que, por exemplo, Sim. por esse poder da medicação, você acha que o inibidor da ciclina vai, embora tenha outros mecanismos de ação intracelulares, eles vão ser sinérgico a essa medicação? Qual é a sua opinião em relação a isso? Só antes dessa aí, bem interessante essa pergunta, Ju. Essa questão da necessidade de supressão ovariana com os SERDs orais, eu vejo até que nesses anos todos que a gente tem uso do único SERD que
a gente tem no Brasil, nos outros países já tem SERDs orais aprovados, né? Mas no Brasil a gente tem o fulvestrant para doença metastática. E essa compreensão aí da não necessidade da supressão ovariana nunca foi completa. Talvez aí pela admissão que uma paciente com doença luminal metastática já deveria ser submetida a uma supressão ovariana e já jogar para o status pós-menopausal sempre foi muito usado esse conceito. E talvez se a gente tivesse um aprofundamento nos estudos de fulvestrant em pré-menopausa, a gente já teria um meio caminho andado para os SERDs orais. É um É conhecimento que que só talvez faltou aí, né? só um ponto que o fulvestrant, ele infelizmente é um SERD intramuscular cuja biodisponibilidade é muito pequena. ruim. Isso. E em termos de farmacocinética, farmacodinâmica, ele consegue ter um índice terapêutico ruim, ele degrada pouco, e ele é ruim também para vários tipos de mutação em ESR1 que são frequentes, como a 537S. Então, acho que essa questão de não ter sido tão explorada é porque o único SERD oral que a gente tinha era um SERD que era o que a gente tinha, mas infelizmente tinha uma questão de biodisponibilidade que era um problema muito grande, não tão potente. Lembrando que ele começou como Potência. 250, a gente escalonou para 500, né? Com a Então dose você de vê, ataque. então é bem mais complexo. Sim. E essa questão da comparação, né, Gil? A gente tem os estudos hoje com os SERDs orais já em fase avançada e até há um certo tempo já de segmento, que a gente tem o Ember 4, o Cambria, o Elegante, com Camisestranto, Elacestranto, Lunestranto. E talvez aí esses estudos começam a responder para a gente no cenário atual de inibidor de CDK, dando sequência a um SERD oral, qual que é a real magnitude disso? Esse talvez seja uma das dificuldades do giredestrant, a gente colocar nesse momento em relação comparativa com o que a gente tem de tratamento proposto, né, de tratamento disponível. Passa a ser uma nova opção, mas em breve eu acho que a gente consegue ter uma resposta para isso. Bacana. Perfeito. Vamos pro Vamos próximo? Léo, Léo, você segue daí ou segue daqui? Posso ir? Então vai Vamos lá. lá. No último dia da ASCO, foram apresentados 2 estudos em sequência, o ASCENT 03 e 4 e o TROPION Breast 02. Né? Os 3 trazem ADCs, né? No ASCENT, o SASI, o Vitecan, e no TROPION, o Dato Deruxtecan. Na primeira linha de tratamento de câncer de mama triplo negativo metastático. Os estudos já tinham sido publicados, mostraram benefícios de sobrevida livre de progressão, em comparação com a quimioterapia padrão, e no TROPION teve também uma melhora de sobrevida global. Na ASCO foi apresentado a sobrevida livre de progressão 2, e o Juliano trouxe uma questão que eu achei bastante interessante a gente colocar aqui, que não é uma coisa que todos sabem, que a gente gostaria que vocês explicassem para a gente o que é essa PFS2 e se é um endpoint válido da gente observar e trazer. Débora, explica pra gente aí. É Falei, eu a- vou perguntar isso pra Débora. A sobrevida livre de progressão 2 leva em conta dois momentos de progressão da doença. O primeiro momento em que você vai propor a primeira troca do tratamento sistêmico e depois a segunda progressão dentro do segundo tratamento sistêmico e isso tenta ser um surrogate aproximado aí de sobrevida global. No entanto, né, como a própria discutidora, que foi uma estatística aí do Dana-Farber super ferrenha, ela colocou que precisa ter uma definição muito clara do que você vai considerar como PFS2. Isso não foi homogêneo entre os estudos. Mas o fato é que um ponto da maior importância é que triplo negativo, para mim, é assim, cai quando você fala de doença metastática. Já consegui usar em primeira linha o melhor tratamento. Essa é uma doença que tem taxa de atrito alta, que chega a 30%. Para que você vai deixar para usar o seu ADC, que talvez seja a melhor droga que você tenha, numa segunda linha, sendo que você tem comprovada atividade pelo ASCENT 3, ASCENT 4, TP02, que atua muito bem na primeira linha. Então, para mim, assim, tá muito bem posicionado na primeira linha. Eu vou usar o meu melhor tratamento no início, porque mesmo eu cuidando bem, eu posso ter um paciente que deteriora tão rápido clínico que eu não consigo expor a um tratamento sistêmico subsequente. E aí o paciente que, né, não acaba vendo um ADC, isso hoje não é admissível, né? Então, acho que, claro, né, vale dessas avaliações estatísticas, mas nesse subtipo de câncer de mama, acho que não tem espaço para você, daqui a pouco eu faço aquilo lá que é bom. Não.
tem que fazer logo. Triplo negativo não dá para brincar. E aí, nessa situação, qual que você escolheria, Débora? E por quê? Do Acho que os SASS ou dois da são mãe, muito né? bons. Você participou do Tropium. Participei dos Dos dois. dois. Eu fui PI do Ascent 3, 4 e do Tropium Breast 02, O dos Dre- três Dre estudos. participou Dos três. Dos três, do Ascent. São ADCs muito ativos, assim. No paciente que não é candidato à imunoterapia, porque aquele que vai usar com pembro, né, é só o Ascent 4, então só tem a Isso. opção do SAS. Para quem não é candidato à imuno, tem os dois estudos. Para mim, são dois ADCs muito potentes, muito ativos. A grande questão da escolha vai ser em relação ao perfil de toxicidade. Então, se é uma paciente, por exemplo, que vem de longe, o dato tem a posologia a cada 3 semanas. Meia vida do dato, 5 dias. Meia vida do SAS, 12 horas. Então, o SAS tem que dar D1, D8 a cada 21 dias. O dato, D1 a cada 21 dias. O SAS, muito mais neutropenia, diarreia, alopécia, todo mundo que a gente dá dato, SAS, cai o cabelo, assim, não tem como, não adianta usar a touca. Já o dato, muito menos toxicidade medular, praticamente só a mucosite. A alopécia é bem parecida com o TDXD, que é leve, não é aquela alopécia que o paciente precisa usar uma peruca, um lenço. Então, acho que o dato, ele cai muito bem, porque ele é um ADC bem tolerado, foi melhor tolerado que químio, menos evento grau 3 pela primeira vez, né? 20% de evento grau 3 para o dato, 40% para químio. É muito Metade. menos descontinuação. O dato é um ADC que é muito bom, assim, muito bem tolerado. O SAS também. Tudo vai ser uma questão de Mas conversar ouvindo com o você paciente. falar, você tem mais uma tendência pro dato aí. E ele Não foram teve ganho aprovados de, ainda. não, mas Não ele teve foram. ganho de sobrevida global, Global, isso isso. acaba É. deixando a gente mais Mas tranquilo. Sim, eu acredito sim. que vai chegar o SAS também. Não, Vai, é vai. provável. Acho Qual que é a sim. questão? Quando Acho que o os dados Tropion são meio foi imaturos, não? foi conduzido, Aham. não havia no paciente que caía no braço químio, quando ele progredia, não era permitido o crossover para receber o Isso. dato à progressão. Uhum. Já os estudos do Ascend, e isso é muito Isso a gente percebeu interessante, na né? apresentação, né? A Isso, porcentagem que utilizaram a medicação foi foi 40% isso, de é ADC maior, para o né? dato e É. 80% para o SAS. É. Já o SAS, quando o paciente caía no braço químio, ele progredia, ele tinha acesso ao sacituzumab. Então, essa altíssima taxa de crossover pode, entre aspas, Empurrar. contaminar a sobrevida global e fazer com que ela seja negativa. Isso que me incomoda é o PSF2, né? É. Entendeu? Eu acho que, Essa assim, o que tem que ficar é que o ADC primeira é a linha. primeira linha, É. né? Ganhou o espaço, é a nova maneira de dar quimioterapia para os triplo negativos, né? Seja associado com pembro ou não, ou com outros imunoterápicos, mas a ideia é realmente usar um ADC. E eu penso igualzinho a Débora, né? Apesar de não ser oncologista, assim, para que você vai deixar o seu melhor tratamento para uma segunda linha? Será que a pessoa vai conseguir fazer essa segunda linha? Então, eu utilizaria de cara, né? Eu acho que isso faz mais sentido na minha visão. que não foi aprovado ainda, né, Franklin? Foi. Foi. Acabou de Vai ser ter aprovado no Brasil Brasil? também, os dois. os dois. E só tá uma questão do datopotamab, só uma questão da precificação para poder utilizar. Mas estão aprovados. Puxa vida, então a gente tem uma arma bacana aí nessa primeira linha do triplo negativo. Muito bom. Deve estar feliz, hein, Franklin? Com relação à medicação aí. Sim. Quanto mais opção terapêutica, melhor para todos, né? Para gente que vai ter opção de ajudar a definir com a paciente. Aí, quando a gente tem muitas medicações que chegam naquele mesmo benefício, a gente opta, tem a opção de usar a segurança ou o perfil de toxicidade, como a Débora disse, né? Para a escolha. E para o cenário também fica mais favorável, né? Um ambiente aí com opções e competição, todo mundo acaba ganhando. Uma coisa que eu fiquei questionando, a relação do dato, ele não foi usado com a imunoterapia. Com a imuno. Né? Mas vai ter o estudo também. Isso, eu queria saber. Não é o problema da medicação em relação à imune, sim, É que não vem a foi... bula. Não sei, atualmente, mas está sendo estudado e vai ser testado. Então, Uhum. provavelmente, a gente vai ter também essa opção, Com certeza. caso a certeza. medicação tenha benefício, né? Perfeito. E eu acho que mais importante até do que isso, para os mastologistas, é saber que esses medicamentos, por serem medicamentos muito bem tolerados, eles estão passando para cenários mais iniciais. Então, a gente já tem, por exemplo, o Ascent 5 sendo testado em doença residual,
né? Então, a gente tem uma série de estudos sendo feitos em adjuvância, em neoadjuvância. Então, daqui a pouco, esses medicamentos eles vão vindo para neo e para adjuvância, né? Cada vez mais. Então, precisamos estar de olho Hoje o nesses negócio é medicamentos. ADC. É. ADC. ADC é o que Aí vai mudar a Vai- história, graças a Deus, tá o triplo mudando, negativo, né? Vamos passar para o próximo estudo, Vamos lá. então, agora voltando para o estudo cirúrgico, né? O PrEPEC. Vamos que deixar é a Débora tomar uma É, água tomar- agora. Vou perguntar pra Débora. É a primeira que a gente vai Nossa. questionar. O PrEPEC que a gente não podia deixar de incluir na nossa discussão, que nós temos dois coautores, né? O Cícero e o Regis, mastologistas conhecidos acho, de todos nós. E um estudo fase 3 também, multicêntrico, que avaliou, randomizou 380 pacientes que tinham indicação de mastectomia, a questão da reconstrução imediata com a prótese pré-peitoral, reconstrução pré-peitoral ou subpeitoral, avaliando a questão de satisfação a longo prazo, né? E nessa randomização, nesse segmento, demonstrou que sim, a reconstrução pré-peitoral, com prótese pré-peitoral, a gente tem melhor qualidade de vida, melhor satisfação das pacientes, só que a gente teria um maior risco de perda ou troca não programada em relação também ao implante e ao expansor. Então, de certa forma, a gente já imaginava, já tinha alguns direcionamentos em outros estudos desse resultado, que a gente ia chegar nesse resultado. Mas o interessante é que eles deixaram os 26 serviços à vontade para escolher qualquer técnica que eles iam utilizar em relação tanto à reconstrução quanto à mastectomia. E 50% das pacientes utilizavam tela. Então, a pergunta, no serviço de vocês, se os cirurgiões têm utilizado na reconstrução pré-peitoral de rotina a tela? André? A E o resposta é Franklin não, também. por conta da dificuldade da gente estar disponível, né? Então, assim, o sistema público esquece, a gente não tem. No sistema privado, muitos convênios já estão liberando, mas alguns não liberam o tratamento. Acho que você podia chamar a atenção desse estudo de um índice de perda que eles tiveram, que foi bastante alto. Então, quando a gente olha na reconstrução pré-peitoral, chegou a quase 20% o índice de perda. E É muito alto, né? Qualquer um de nós aqui, cirurgiões, se a cada 5 que a gente operasse, uma a gente perdesse a prótese, acho que tinha que fechar o consultório. Então, acho que a reconstrução pré-peitoral, numa situação como essa, apesar de trazer maior qualidade de vida, você não pode perder 20% das pacientes a prótese, né? Acho que uma das coisas que mudou na minha cabeça é o seguinte, eu já tinha isso na cabeça e acho que agora fica mais fácil de dizer, se puder colocar pré-peitoral é melhor, é isso. Se permitir que a gente coloque a reconstrução pré-peitoral, melhor. Agora, se tiver algum risco, se a pele ficou muito fina, se a gente tiver algum risco de perda, aí a gente muda o plano na hora, né? Mas, para mim, depois de um estudo randomizado como esse, a gente sabe que é melhor, do ponto de vista para o paciente, não agredir o músculo dela. De novo, a gente está descalonando, né? sim, Está sim, sim. colocando menos tratamento É para que os será, pacientes. será que assim, é que essa taxa realmente, 20% impacta, mas Eram eu acho que aí 6%. muitas vezes A diferença é 6% em relação à perda do outro, se eu não me engano. mas muitas vezes assim, ficou a lavonté do cirurgião indicar e aí a gente não teve um controle muito bem, não temos dados disso em relação a retalho tudo, né? E não vai E, ter, e né? não, porque assim, não foi desenhado, provavelmente não teve, foi coletado esses dados, não está descrito esses dados, mas possivelmente isso aí é bem menor com a seleção melhor da paciente, não? É bem provável. Franklin, em Ribeirão vocês usam tela, não usam tela? Ou Não, tem feito mais não tem pré-peitoral tela, ou retropeitoral nos cirurgiões aí? o pessoal tem feito dos dois e, como o André disse, a tela a gente não tem no SUS. E no estudo entrou, metade das pacientes tinham feito uso de tela, né? Isso que é interessante a gente ver. Retalho não era permitido no estudo, se no intra-op ou em qualquer dos momentos tivesse essa necessidade de retalho, a paciente ela saía do estudo, era um dos critérios de inclusão.
E o que a gente tem muito hoje é a avaliação de subjetividade, né? Ou experiência mais do pré-PEC ou sub, ou a gente alinha a paciente. Tinha uma tendência sempre dos colegas a escolherem as pacientes de perfil mais adequado para fazer uma pré-PEC, e isso leva um viés grande também. Fala assim, nossa, meu resultado de pré-PEC é muito bom, mas você pegou só os pacientes melhores para fazer a pré-PEC. E aí você meio fica sem esse poder analítico de realmente, será que é, não é? E esse estudo ele vem agregar muito nesse sentido. A partir do momento que a única decisão foi o sorteio, o paciente pode fazer pré-PEC, sorteou um ou outro, a gente tem uma validação muito maior do desfecho de qualidade de vida. Isso é importante a gente falar, que ele foi desenhado para avaliar a qualidade de vida em 2 anos pela pontuação de Breast Kill. Então, quando ele foi planejado o cálculo amostral, era para detectar 4 pontos ou mais de melhora na qualidade de vida, e foi um desfecho positivo. Então, nas pacientes que a gente detecta que uma ou outra técnica é adequada, joga para qualidade de vida, e essa perda da prótese talvez seja uma coisa de se orientar, explicar para o paciente esse risco um pouquinho maior, mas qualidade de vida eu acho que vem antes, né? Na Unicamp a gente fez um estudo, lógico, um estudo retrospectivo, né? O Fabrício que fez, foi um trabalho de conclusão de curso da residente do ano passado. Ela fez uma avaliação, na verdade, 2 tempos. Um tempo onde a gente só fazia retropeitoral, e depois começamos a fazer pré-peitoral. E tem um tamanho amostral bem grande, se não me engano, em torno de 400 casos. Quase do tamanho amostral, lógico, é um estudo randomizado. E a gente não viu diferença em perda numa época que a gente fazia, ou seja, o mesmo cirurgião, os mesmos cirurgiões faziam, depois passamos a fazer. Isso é algo importante, porque dentro do estudo randomizado tem serviços, tem técnica. Você fazer com a mesma pessoa, talvez um estudo unicêntrico randomizado seja mais correto do que um estudo multicêntrico para esse cenário. Mas eu achei bem ousado esse estudo, né? Eles, assim, em oncoplástica, raramente a gente tem coisas randomizadas, estudos randomizados. Os Sempre primeiros assim, dados randomizados nesse é sentido. minha experiência, eu faço assim e acabou. Fazer um estudo randomizado, eu achei bem ousado e bem bacana, né? O Walter Weber, ele E o mandou bem. Franklin levantou um ponto muito importante, que o endpoint do estudo era a qualidade de vida, né? E ele chegou à conclusão que Conclusão a que qualidade de melhora a vida é qualidade de melhor, vida. perdendo mais implante, ponto, né? E aí, eu acho que vale a pena a gente, né, como cirurgião, levantar os seus casos, qual foi a sua taxa de perda, né? E até mesmo se essa taxa de perda está relacionada a outros fatores, como obesidade, tabagismo, radioterapia. Então, a gente precisa olhar um pouco melhor para isso, porque realmente, assim, 20%, na minha visão, é inaceitável do ponto de vista da prática clínica, né? Se você vai perder uma prótese em 20% das vezes, eu acho que está muito alto. A gente precisa Eu também achei. mitigar esses riscos para não perder tudo isso. Sabe o que eu tenho percebido na prática? Nas pré-peitorais, a gente tem muito mais intervenção. Ou seja, aquela situação em que vai ter uma deiscência, que numa retropeitoral você nem ligava, deixava fechar para o segundo tensão, a gente aborda mais frequentemente na pré-peitoral. Você tem Mas mais é o receita. medo, né, É isso. da contaminação da Mas, prótese. no geral, eu achei uma taxa muito alta, embora a diferença é 6% do grupo. Se a gente for pensar 14 para 20, né? Então, Eu mas achei também 14 é muito alto. Também achei alto. Eu achei alta a taxa de perda da pré-peitoral, da retropeitoral também, no estudo, né? Então, são coisas que, na prática, a gente não vê. Eu acho que foi a questão, muitas vezes a Você acha que foi seleção, qual? Seleção? a seleção Eu sei, do Léo, paciente, a que faz avaliação muito- da questão do retalho, tudo que é o que o André falou, a gente não vai ter um estudo que você vai padronizar tudo igual o cirurgião, fazer a mesma espessura de retalho, a cobertura completa. O que você acha, Léo? Que faz... A gente tem visto, mesmo o Cícero falar, o pessoal de Jaú, que é muito favorável ao pré-peitoral, justamente isso, individualizar, né? O paciente já tem indicação de rádio, retalho fino, paciente muito magra, tabagismo, obesidade, são fatores que vão aumentar a complicação independente. Então, essa individualização é o ideal. O paciente vê a pele. Mas eu acho que a grande contribuição do estudo, que a gente já, classicamente, desde quando era residente, a gente tinha esse medo da pré-peitoral, então também não é bem assim, né? Eu acho que a única informação acho que vem também é essa, né?
E melhora a qualidade Melhora a de vida. qualidade Sim, de vida. sim. Então, ele chegou ao endpoint dele. Bem, nós tivemos na ASCO também, então, uma avaliação importante da análise vindo do Natali, que não sei se todos recordam, o uso do ribociclib adjuvante, um inibidor de CDK, em pacientes luminais. Eles avaliaram 3.022 amostras cirúrgicas nessas pacientes, avaliando a questão do benefício relacionado ao subtipo do PAN50, tanto luminal A, B, HER2 e basal nessas amostras cirúrgicas. Então, avaliou a expressão gênica nas pacientes que usaram o ribociclib e viram que tinha uma tendência de maior benefício nas pacientes com maior risco genômico e proliferativo. Os achados reforçam o benefício terapêutico, então, do ribociclib em combinação com a endocrinoterapia em todas as pacientes com carcinoma luminal que tinham indicação para o inibidor de ciclina, independente dessa questão do subtipo vindo do PAN50. Esses achados, como que vocês veem isso daí, hein, Débora? Muda alguma coisa? Não, é só uma informação maior e ressalta a importância do inibidor de ciclina, independente dessa questão do subtipo da expressão gênica? Acho que era importante essa análise para o ribo, porque a gente já tinha do abemaciclib, mostrando que o abema era ativo, reduzia o risco de recidiva invasiva em qualquer subtipo molecular intrínseco, luminal A, luminal B, HER2 enriquecido e basaloide. E agora a gente viu a mesma coisa com o ribociclib no Natali. E é interessante porque quando você pega subtipos mais graves, mais agressivos, HER2 enriquecido, basal-like, a magnitude do benefício que a gente tem com o ribo é até maior do que, por exemplo, com o luminal A. Então, de maneira geral, a gente corrobora esse dado, né? A eficácia do ribo é um inibidor de ciclina altamente potente. Aqui a gente tem duas opções, abema e ribo, para usar no paciente com alto risco clínico, com risco intermediário alto, só o ribo. O ribo, os critérios de inclusão, eles são mais generosos, mas independente aí desse subtipo molecular, o ribo foi ativo. Isso contrasta um pouco com as séries Mona Lisa, que o Alex Pratt sugeria, no cenário metastático, talvez o ribo não fosse tão bem no subtipo basal-like, mas a doença localizada, todos os subgrupos se beneficiando, corroborando mais um dado aí, eficácia do ribo, colocando ele muito próximo aí do abemaciclib. Você também vê isso na prática, né, André? Vai ser praticamente quase semelhantes, né? Acho que a ideia era tentar achar um marcador que a gente pudesse selecionar melhor algum caso para não dar o ribo, por exemplo. Não é Não possível. Então, acho que é exatamente o que a Débora falou, né? E lembrar que os subtipos mais agressivos tiveram melhor benefício. Então, se você quiser fazer uma análise genômica, é mais para dizer, olha, realmente não desista de tomar porque o seu caso é um basal-like, por exemplo, né? Mas a gente não conseguiu descalonar o tratamento que talvez tenha sido a ideia, né? Olha, nesse aqui não adianta dar. Não, todos tiveram benefício. Ou seja, a imunistoquímica com receptor hormonal positivo já Já é é o o suficiente. Você, Franklin, sua visão. Não, concordo. A nossa prática mantém a mesma, que a gente já tinha um direcionamento de passar, mas assim, a nossa tranquilidade interna, né, de consciência, de ficar ali com uma evidência científica respaldando a conduta aí de passar para todos os pacientes, ela aumenta muito. E vem de encontro até a compreensão daquela ideia, por exemplo, a gente tem um cenário muito discutido hoje de RE-low, né, a expressão de 1 a 10% de receptor de estrógeno. Grande parte desse grupo tem um comportamento muito parecido com basal-like e tudo, e essas pacientes têm benefício de receber hormonioterapia. Então, são prescritas hormonioterapia para esse grupo, e a gente sabe que os inibidores de ciclina também vai ter benefício aí comprovado. Bacana. Sabe o que eu queria falar? A gente esqueceu de falar que essa turma está aqui com a gente porque eles estavam na ASCO. Então, não só pela qualidade deles, o Franklin, o André, a Débora, eles estavam lá em loco. Nós assistimos, né? Nós assistimos algumas aulas, mas estar lá é diferente. E queria parabenizar, a gente esqueceu de parabenizar a Débora, que foi convidada a ser moderadora de uma mesa. Conta pra gente aí, Débora. Ai, Como foi? Foi a primeira vez? Primeira vez. Foi a primeira vez de brasileiro? Um chair de mesa oral, né, da sessão Sim. grande, Isso assim, aí, a né? gente precisa falar. Foi foi uma surpresa, né? Depois que eu voltei do MD Anderson, fiquei alguns anos como revisora do JCO e
acabei já contribuindo para bastante coisa da sociedade americana e recebi esse convite com super, assim, com uma honra, né? Foi um desafio, porque era o Hall D1, quem já foi sabe que essa é uma das salas maiores que tem lá, mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma honra e representar o Brasil, né? Acho que a gente cada vez mais, né, tem protagonismo. A gente viu o Cícero participando aí, publicando, muita gente boa do Brasil participando de pesquisa, André, que sai em vários periódicos importantes. A gente tem muita força também, acho que agora cada vez mais está tomando corpo, né? E o grupo brasileiro estava lá na primeira fila, É, e aí a tava. gente ainda tinha o Barrios apresentando um estudo do ao mesmo ACEP, tempo. Então apresentou o foi muito Até o meu legal. colega chair americano, ele, nossa, vocês vão têm falar em amigos no português, Brasil. E é uma honra para nós ele estar prestigiando o nosso videocast, videocast, né, né? Gil? O André, em San Antônio, ano passado, fiz uma homenagem a você, André, aqui no nosso videocast. Não sei se você viu o videocast. Parabéns. Vamos finalizar? Bem, sim, e não, queremos agradecer vocês, acho que foi sensacional pro associado, teve um geral dos principais estudos, né, que nós selecionamos para a ASCO. Queríamos ouvir só as últimas notícias, os últimos recados finais de cada um e agradecer mais uma vez os três. Débora, por Acho que, favor. assim, a grande mensagem da ASCO é personalização, né? Antigamente, o oncologista fazia tudo, químio para todo mundo. Acho que hoje, cada vez mais, a gente refina, estratifica, avalia bem cada caso para tratar na medida, né? Esse é o grande mote atual da oncologia clínica, e que bom que a gente tem congressos como a ASCO, que banham a gente de evidência, de boa literatura, para que a gente possa incorporar a prática clínica, né? E nesse sentido, né, Débora, eu acho que fica muito difícil para o oncologista querer fazer todas as áreas. É. Então, acho que além dessa personalização, a pessoa, você imagina, quantas drogas saem todos os dias, e você corre o risco de estar fazendo um tratamento inadequado para o paciente. Então, acho que cada vez mais as pessoas vão ter que realmente nichar. Eu sou especialista em tais e tais tumores. Não vai ter jeito de tentar abraçar o mundo e fazer todo o tratamento, porque você corre um grande risco de não conseguir dar o melhor tratamento para aquela paciente. Franklin? Franklin. Perfeito. Descalonamento e personalização, né? É cada vez mais necessário, foi aí o tema central da ASCO. E talvez uma mudança de mindset que a gente está vendo aí atualmente de um período antigo que a gente tinha um tratamento agressivo, muito agressivo, e a gente veio sempre pensar em quem pode receber um pouquinho menos. A gente talvez tenha que mudar a chavinha e começar a acrescentar. Então a gente vai receber muito pouco e quem precisa receber mais. Na axila, por exemplo, é um dos grandes exemplos disso. A nossa ideia é o esvazio. E quem pode não esvaziar, talvez a gente mudar. Eu não esvazio quem eu preciso tirar o sentinela, quem eu preciso avaliar intra-op, quem eu preciso esvaziar no final. Isso com toda a nossa decisão a partir de hoje. Bem, e agradecer cada um de vocês que é associado da SBM, que segue nós aqui nos videocasts da Comissão de Educação Continuada, e aguarde que mês que vem temos novos assuntos. Muito obrigado.